Ok? Então, saudando os eminentes colegas e todos os componentes da turma hoje aqui presentes, e também a presença do excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, servidores, secretário, sua assistente, declara aberta a sessão. Essa sessão, excepcionalmente, hoje está sendo feita sem a presença das partes dos seus advogados, em razão de questões de saúde pública envolvendo a pandemia do coronavírus. Então, será certificado nos autos que os processos em que houve inscrição para sustentação oral serão retirados de pauta sem prejuízo para as partes e seus procuradores e, oportunamente, serão reincluídos logo que houver uma situação de saúde pública condizente. Então vamos começar. Vamos pregar os processos que não foram retirados de pauta. Sim. Com início a sessão de 8 horas e 30 minutos dos processos físicos. Para essa sessão há um único processo incluído em pauta, que é o RO número 923-2013-160, relator Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno, revisor Dr. Delano Marcolino Ferreira. Não há registro de divergência, nem tampouco sustentação oral para esse processo. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Com início a sessão dos processos eletrônicos, iniciando pela sessão de 8 horas e 40 minutos de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moara. Para essa sessão, há o registro de 7 advogados inscritos, todos comunicados por força da portaria do TRT, a GPCR VCR 114, de 17/3/2020, de que o direito deles estaria preservado para nova sustentação. Então ficam retirados de pauta esses processos da sala do eminente relator Dr. Ricardo Antônio Moalen e os processos oportunamente, logo que possível, serão reincluídos em pauta, sem prejuízo das partes, que conforme certidão vai ser lançada pela Secretaria da turma. Próximo. Então, aí julga-se os processos do Dr. Ricardo Moalen? Só nas divergências, então. Tá. Então, ainda na pauta do Dr. Ricardo Moalen. Vamos aproveitar que já estamos aqui mesmo, vamos já resolver as divergências. No 13 da pauta, que é o RO número 10.262/98, a doutora Maristela aponta o tema 1046. O doutor Rodrigo acompanha o relator. Então, é vencida a doutora vice-corregedora. Doutora Maria Estela fica vencida, então, né, doutora, em relação à questão tema 1046, sobrestamento, que eu acompanho, peço bem para acompanhar o eminente relator. Próximo. Sim. No 42 da pauta, que é o RO número 11.54908, a doutora Maristela, de igual forma, levanta o tema 1046, o doutor Rodrigo com o relator. Então, da mesma forma, acompanho o relator e fica vencida a doutora só em relação ao tema 1046, sobrestamento. Próximo. No 48 da pauta, que é o RO número 12.199/52, da mesma forma, a doutora Maristela levanta o tema 1046, o doutor Rodrigo está com o relator. Fica vencida, né, doutora Maristela? É isso mesmo, né? Fica vencida em relação ao tema 1046, o sobrestamento. E no 49, que é o RO número 12.620/66, mesmo assunto. Vencida. Sim. Pelos meus registros, na pauta do Dr. Ricardo Moalen, não há outras divergências ou destaques. Então, ficam proclamados os resultados dos processos remanescentes à pauta do excelentíssimo desembargador Dr. Ricardo Antônio Moalen. Os votos ficam julgados nos termos dos votos lançados no sistema pelo eminente relator. Próximo. É a sessão de 8 horas e 50, a sala de 8 horas e 50 minutos, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos.
para essa sessão. Tem um único advogado inscrito, que é no processo número 10 da pauta. Ele peticionou no sentido de retirar de pauta. Exatamente em razão da pandemia. Está sendo atendido. Com Nós fundamento até nisso. tivemos Exatamente. 13 pedidos nesse sentido. E tinha isso também, vários advogados, praticamente metade já estava atendendo. Então, premido por essa circunstância, e já está sendo atendido então agora. Nas próximas sessões, igual nós falamos, vai até segunda ordem, porque então vão ser as próximas sessões naquele sistema. Ok. Próximo. Então, na sequência... Não, mas e a divergência? É esse? Não, esse só o registro do advogado. Desculpa. Agora, Nós não podemos julgar, fica retirado de pauta. Então. Com certidão. Vai ser lançada pela Secretaria da turma. Próximo. Divergência. o 33 da pauta, que é o ROPS número 1099629, a divergência do doutor Rodrigo e do doutor Ricardo Moalen, quanto ao 467, que não exclui, nega provimento. E o doutor Delane acompanha o doutor Rodrigo, no 467. Então, ajuste. Pode proceder a adequação, doutor? Eu faço o ajuste depois. Acho que vai ser negar provimento total, porque Vossa Excelência só deu essa pequena provimento parcial. No mais, estou completamente de acordo. Então, seria assim, a conclusão do recurso, né, seria negar provimento, né, no mérito sem divergência, não, com divergência, né, deu provimento parcial ao apelo para excluir da responsabilidade. Tá. Não, então, no mérito com divergência, negou-se provimento ao apelo. Vencida a relatora. Vencida a relatora quanto à aplicação da multa do 467. Perfeito, doutor? Sim. E aí vai fazer adequação nesses termos. Próximo. Eu acho que não vai ser um problema os julgamentos virtuais, não, doutor Ricardo. A nona turma, como o pensamento médio, é muito regular, né? É bastante uniforme. Eu acho que, pensando bem, não vai ter problema, não. Viu? Eu venho aqui, eu acho que eu vou fazer isso aqui em 15 minutos. Vai ser rápido. Menos até. Ou talvez até menos. Próximo. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, na sala da doutora Maristela não há outros. Perfeito. Então, próxima sala. É a sala de 9 horas de relatoria do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Para essa sala, há um registro de 7 advogados inscritos. Perfeito. Esses processos, né, então vão ser retirados de pauta, as partes, os advogados já foram, os ilustres procuradores já foram previamente notificados, questão emergencial, em razão da pandemia, o que vai ser certificado nos autos. Ficam retirados de pauta. Próximo. Vamos nas divergências. Seguindo as divergências. No processo número 35 da pauta, que é o RO número 11.090.35/2016, há uma divergência do Dr. Ricardo Moalen, que contém indenização por danos morais, a que reduz para 100 mil. Este processo, eu estou sem acesso ao sistema aqui, porque trocou o certificado, mas eu examinei esse processo. Se quiser olhar aqui. Examinei o processo. Esse processo é bem delicado. O processo é bastante delicado. O que acontece? O caminhão da Ambev, Esse metal. na verdade, é a transportadora Nepomucena, mas estava a serviço, acho que da Ambev. a serviço da Ambev. Entrando ali em Nova Lima, tem uma descida muito grande, e no caminhão estavam três a população é composta por 3, motoristas e 2 auxiliares. Foi inusitado. Foi inusitado. Totalmente. E é uma descida, eu conheço o local, um local muito íngreme, muito íngreme. Quando ele começou a descer, o motorista resolveu colocar uma primeira, reduzir a velocidade do caminhão, colocando a primeira, a marca. Só que, eu não sabia disso, mas aprendi isso no processo. Essa manobra é absolutamente arriscada, condenada, nenhum motorista experiente faz isso, porque há um descompasso imediato entre o diferencial, a caixa e o motor, uma coisa assim, e o motorista perdeu o controle do caminhão.
perdeu o controle do caminhão, o caminhão começou a descer, como se diz lá, desembestado. Ele julgou o caminhão para o barranco. O caminhão de capacidade para 8 toneladas, estava carregado com 7,5 toneladas de cerveja, bebidas. O auxiliar que estava no centro do banco dianteiro, sentado entre os motoristas, e o auxiliar que estava na porta, ele apavorou. Apavorou, desesperado, soltou o cinto de segurança, abriu a porta, passou por cima do auxiliar que estava à porta, pulou fora do caminhão, mas o caminhão já desgovernado passou por cima dele. As rodas traseiras do caminhão, morte instantânea. O que a Ambev fez? A Ambev contratou um perito particular para fazer um laudo. Para o encarregado de segurança da Ambev, o gerente de segurança, contratou um perito, me parece uma pessoa muito respeitada na área, especialista em currículo trânsito. vasto ali. Currículo é ex-policial civil, então. Acostumado a esse tipo de coisa. Ele fez o laudo. E falou, olha, o acidente foi causado única e exclusivamente por uma conduta inusual, absurda, contrária a todas as normas de segurança, que infringe o artigo 28 do Código de Trânsito, está lá no laudo. Então, a responsabilidade é do motorista Alexandre, não sei o que, não me lembro o sobrenome, mas o nome era Alexandre, e o caminhão não tinha nada, ele junta as fotografias do caminhão, ele fala que o caminhão estava com revisão feita recente. Tem até um ponto lá que eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu nem levaria isso em relevância. O freio não estava funcionando. Estava tudo funcionando, freio e tudo mais. O ponto que eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu não tenho cabedal técnico para dizer que isso teria sido influenciado, é que ele faz as fotografias de várias peças do veículo, inclusive dos pneus, e eu achei que os pneus dianteiros estavam com as laterais comidas de forma bastante acentuada, mas realmente aqueles vincos que tem no centro do pneu estavam perfeitos, ainda bastante aprofundados os vincos, então eu acredito. Ele fala que isso é irrelevante. Bom, enfim, ele conclui que o caminhão estava em perfeito estado de conservação. O outro relator, o doutor Rodrigo, e não é sem razão, porque o ato do reclamante foi impensado mesmo, né? Ele solta o cinto, abre a porta, pula. Os outros ocupantes, eles tiveram meramente umas escoriações no corpo. Quer dizer, se ele tivesse ficado dentro do caminhão, ele não teria tido nada. O evento morte não teria acontecido. Não teria, talvez não tivesse nem machucado. Só que eu fiquei pensando o seguinte, o desespero desse rapaz, vendo o avião, o caminhão descendo aquela ribanceira, eu achei que a conduta dele não pode ser tida como uma conduta assim, eu sei que ele errou e tal, mas eu não diria que ela foi absurda, porque naquela situação, eu acho que a conduta dele também, de certa forma, não podemos julgar, né? Não posso dizer que porque eu poderia imaginar, não, vai morrer todo mundo aqui, tem que sair fora. Desespero Então, mesmo. Eu fiquei, realmente, esse processo me deu muita dúvida. Só o problema é que eu fiquei assim, muito assim, achei que. E lá no laudo também, um determinado momento, o próprio perito fala assim, não dá para entender o motivo pelo qual ele pulou. E inclusive descumpriu assim, pisoteou o Código de Trânsito brasileiro, porque não podia abrir a porta do veículo, estava em movimento ali naquele momento. Se tirou o cinto de segurança, abriu a porta, passou por cima do outro companheiro, quase que ele levou o outro companheiro junto. Quase que ele mata o outro companheiro. Mas o que eu raciocinei, pensei muito nesse processo, Vossa Excelência era só briga, eu fiquei imaginando o seguinte, o ato que provocou esse ato, esse cabeçado dele, impensado, foi o fato de o preposto da reclamada não ter cumprido as regras de segurança do Código Nacional de Trânsito. Por isso eu acho que aí ele cai no 927, 928 do Código Civil,
e aí eu acho que a responsabilidade é da reclamada, eu apenas daria um provimento parcial porque eu achei o valor da indenização elevado, R$200 mil, apesar de ser óbito. Tem outros familiares também ainda. Eu reduziria. Mas tem 2 filhos menores. 2 filhos menores. Que não são filhos dela. Não. Ela entrou com a ação na Justiça Comum. Ela só é a atual, será a última companheira dele. A última União Estável. Mas ele tem filhos, parece, com outra pessoa. Eu tinha filhos, né? Eu fixaria R$100 mil, daria um provimento parcial. Eu nem entraria em falar que é culpa concorrente, nada disso. Acho que não há culpa concorrente. Minha proposta é essa. Teve um erro primário que resultou no erro No secundário. erro secundário. Eu acho que é a minha proposta. Não tem. Eu confesso que realmente isso aqui eu fiquei quase uma tarde pensando. Eu fiquei com esse processo. E olhei ali Deixa eu ver que a minha divergência aí saiu no final da tarde ontem. Olha, isso e tal. Vai que veio o recurso da autora é porque ela queria receber a indenização toda. Aí o recurso da autora também, de qualquer forma, eu pus aqui, fica prejudicado. Estou de acordo. Mas vai ficar prejudicado de qualquer forma, porque como nós não, né? Vossa Excelência, a maioria está reduzindo a indenização e ela estava pedindo a majoração porque ela queria que fosse R$600 mil para depois ela dividir, etc. Tal. Mas os próprios filhos, representados pelos pais, pela mãe, né? Pela mãe, que é supérstite. Ela mesmo não. Eles se retiraram do processo, eles querem propor uma ação onde querem pedir as indenizações coerentes lá. Tem outros pedidos também, o problema aqui é que tem outros pedidos também, hora esse, etc. E nesse não mais acompanha, né? Eu faço a adequação, fico vencido. Eu estou pedindo vênia, Vossa Excelência, processo delicado. É muito delicado, eu realmente. Nesse caso, eu fiquei realmente bem. Eu também fiquei muita dúvida aqui. Eu fiquei lá pensando assim, e à noite eu ainda fiquei pensando, o que saiu na cabeça dessa pessoa? É o desespero. Se ele ficasse dentro do caminhão. Um avião, por exemplo. Caído, se você puder pular. O sujeito tira o cinto. Aquela história que você fala a pior coisa. Se você não tinha, se você tinha chance de sobrevivência. Fica calmamente lá, esperando o negócio cair. Então, não vai acontecer. Mas se você faz isso, aí que você vai morrer com certeza. Se você ficar dentro do avião, a chance de morrer é menor. É grande, mas é menor do que se você pular do avião. Se você pular do avião, você vai morrer de qualquer... Certamente. Vai quebrar aquela janela, como você vai fazer? Exatamente. Eu fico vencido, então, aqui, ó, parcialmente, né, vencido. Ô, Ricardo, desculpa, o Vitor, então fico aqui, ó, deu provimento parcial para excluir a condenação, não vai excluir, vai ser, a outra maioria reduziu a indenização de danos morais para, R$100 mil, né? R$100 mil, acho que o juiz deu em 200, né? Reduziu para 100 mil, vai do mesma forma, vai ficar prejudicado, mas eu já constei aqui no meu voto aqui. Se fosse da lei nova, eu fiz a conta, ele ganhava 900 e poucos reais por 2015. O valor está até alto. Mas é porque a ação foi proposta antes. Foi antes. Daria R$50 mil, mais ou menos. Ele ganhava 1.000 e poucos. Ele era ajudante ganhão. Ele ganhava. Não ganhava. Pela lei atual, não passava de R$50 mil, que é 50 vezes a última remuneração. A última remuneração dele foi aqui, está nos autos aqui. É praticamente um salário mínimo. Mais ou menos um salário mínimo. R$50 mil. 100 mil está, né? Mas essa acho que a ação foi para. A gente não precisa de usar esses parâmetros, porque a lei desculpa. A lei é de 2017. A ação foi 2016. A ação de 2016. Então, esse trecho aqui permanece. Prejudicado o recurso da autora porque ela estava pedindo a majoração. Então, deu os provimento parcial, né, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Eu faço adequação em relação às horas extras, levando em 3 jornadas. Isso aí tinha cartão de ponto, eu acho que não tem problema. Aí nós vamos reduzir o valor da condenação. Aí vai ter que reduzir o valor da condenação para 100 mil. Né? Redação 100 mil, é porque as outras pedidos ela perdeu, vai ser reduzir o valor da condenação, tá, Vitor? Para R$100 mil. E as custas? Vão ser poder pedir reduzidas para R$2 mil, não é isso? Custas reduzidas para R$2 mil e a condenação para R$100 mil. E coloca aquele texto que é reclamada, querendo, poderá... Aquilo ali depois põe. Já tem aqui, fica autorizado a requerer ajudar a devolução das custas que ela pagou a mais para recorrer. Já está constando aqui, tá bem? E posso fazer. Fico vencido, viu, em relação ao dano moral. Fico vencido parcialmente. Fico vencido parcialmente em relação à indenização dos danos morais. Vencido
adequado. Ok. Tem sido parcialmente indenização claro, das claro. multas. Né? Agora não Eu só não tenho acesso. Próximo. Pelos meus registros, não há outras divergências ou destaques. Então ficam proclamados resultados dos julgamentos com base no voto do relator. Próximo. A sessão de 9 horas e 10 minutos, a sala de relatoria do Dr. Ricardo Marcelo Silva. Doutor Ricardo Marcelo. Da mesma forma, da mesma forma, então, os processos que tinham sustentação oral já foram retirados, né? Sim, são 12 processos. 12? Nossa, você tinha Deixa eu muita confirmar. sustentação. É que o preço da caixa todo seu deve ter, né? Não, peraí. Não, Prudential. Tem os da Caixa, eu aproveitei lá, aproveitei e já estou também tirando lá do meu. Eu estou esperando. O 2 só tem pedido. Mas é repercussão geral, a própria lei fala que basta a ata de julgamento. Não basta, tem que publicar. Depois, acho que de 15 dias. Publicar a tese no Diário Oficial. O pessoal está esperando. Eu tô fazendo biscoito. Não, é porque tem gente questionando que não teve trânsito. Tadinho. Tá? Mas você acha que o Supremo É a vai mesma mudar? questão. Não, é a mesma questão da rescisória. Você acha que vai ter modulação? Não vai. Não vai, dificilmente. Se tivesse modulação, tinha feito na hora lá. Não vão deixar para fazer isso, dificilmente. A modulação interfere fundamentalmente no resultado. Vão agora dar em embargo de declaração. Mas não, doutor Vitor? Pode dar, né? Tudo pode acontecer. Que o 2... Tudo pode Tem acontecer. tese, sim, né? Nas divergências, né? Não. Qual foi retirado de pauta? O 2? Não, na verdade todos serão, né? Não, mas ele quer saber quais são saber. os números da pauta para ele controlar Com depois. pedido. Quais que vão ser retirados de pauta? Fala os números. Então vamos lá, na pauta, o 2, o 8, o 4, Só um minuto. O Vai 4? devagar. Está ele controlando. É que ele está no gabinete, aquele só os 8? remanescentes. o 8. Com ele abaixar, porque Eu vou tentar colocar mais ou menos na ordem. O 9, Eu gostei para falar. deixa eu ir marcando aqui para não ter. Voltando um pouquinho, o 5, o 4 e o 5, 2, 4, 5, 8 e 9. isso. nos Estados Unidos que parece que só no final do O 13, que vão dar, o 17, fazer E 20. o 20, o 22, o 28, o 29, o 27 também. 27, 28, 29 e 30. Isso. isso é oficial, né? Lá na 11ª turma eles falam repa. Repa lá É o que a gente usa, a expressão que a gente usa de réplica. Mas lá eles É falam. petição de advogado no físico, é PG. Como é que é? A gente usa como é que chama isso? É quando reduz? Agora, esse aí porque tem sustentação. É porque está tirando porque tem sustentação. Né? Todos. O motivo é sempre o mesmo. E vai fazer sentido. Eu sei que Vossa Excelência está com esse problema, gabinete vago, mas peço aí. Para mim. Mas oportunamente serão reincluídos, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Não É tem só para problema fazer o não, né? controle aqui, como diz a Vossa Excelência doutora. também está em outra turma também, deve estar passando pelos mesmos percalços lá na outra turma. Igualmente. Então, oportunamente serão Os reincluídos outros em estão pauta. todos julgados. Né? E oportunamente vão ser reincluídos em pauta. Agora Certo? vamos discutir um a um. Agora os outros vão discutir os que têm divergência. Sala de 9 e 10, doutor Ricardo Marcelo. Vamos lá. Há uma divergência no 4 da pauta, que é o R. O 4 é repa. O qual tá, desculpa, quatro foi né? adiado. O 4 está adiado. O 14. O 4 foi Companhia adiado. Brasileira de Distribuição. O 14, exatamente. É o RO número 11.060/2017. Doutora Maristela diverge contra o IPCA a partir de 11 do 11. Pode retirar essa divergência. Ontem já foi convertido em. Melhoraram a redação, eu fui conferir. Agora deu para deixa entender. claro, cristalino. Não, mas de qualquer forma ainda tem um probleminha. É o seguinte, é aquele, a partir da condenação, ainda depois do TR vai virar agora índice de correção de poupança, depois da condenação
IPCAE. Não tem mas tem problema, também mas um tá princípio escrito. também. Tem o princípio da retroatividade da lei. Quer dizer, a partir da condenação, se a condenação foi antes da lei. Mas Então, não isso foi aí é depois. problema do direito civil Porque Mas resolve. depois a gente pensa. É complexo. Mas tira aqui. Não tem complexo nenhum. Eu vou fazer o texto, eu estou melhorar o meu texto lá. Realmente. Não, mas tem o princípio da retroatividade. Tem, mas aí é Porque possível essa lei não ter- pode tá aí. criar o IPCAE desde a condenação. E se a condenação foi antes da lei? Você pode, se não tem a partir definição da- do critério de correção na sentença. Exatamente. Isso. Exatamente. Por isso é que não tem retroatividade. Pensa não. Não. Também, Sim, ó, você- eu, quer saber da coisa, eu sou um Não, tem. Não, isso aí é prático, eu sou retroatividade. É igual a tranquilo. Fran dentista. Por isso que a gente não estava tendo TR desde quando veio a lei. Por isso nós estamos. Igual que o IPCAE também, o fundo dar a partir do. Agora, se a condenação for a partir de agora, perfeito, é IPCAE. Se for antes, aí eu vou ter que aplicar as regras antigas. Tudo Mas, bem. perfeitamente. Vamos lá. Mas é tranquilo, é o princípio da retroatividade. Ficou super bem escrita a medida Agora provisória. melhorou, porque antes estava ainda usada a nomenclatura de juros de mora quando era atualização monetária. Eles repetiram aquele equívoco da Lei 8.177. A Lei 8.177. Agora não mais. Agora não, agora ficou bem claro. É claro, Uma coisa é atualização monetária, outra coisa é monetária juros. pelo índice, se não tiver condenação. Se tiver condenação, vai ser IPCAE a partir da condenação. E mais, e ainda Agora doutor ficou Rodrigo, supimpa. e aí, doutor Marcelo, e ainda falou o seguinte, ó, IPCAE ou outro índice que vier a substituir de acordo com o IBGS. Não, agora ficou supimpa. Agora mostrou que uma coisa é correção monetária, agora a outra coisa é o juro, é o famoso juro de mora real. É aquele que era 1%, agora virou juro de poupança. Beleza. Juro de caderneta poupança. Meio por cento agora, é o mesmo. Agora ficou. E repete o mesmo texto coerentemente Na Lei na 8.177. Na Lei 8.177. Agora fechou. Beleza. Agora não tem. Agora, que antes estava você vendo, tá meio Tudo bem. truncada. Isso. Vamos lá. Agora deu para entender. Vamos lá. Eu acompanho. Vai retirar a divergência? Né? Tá, você viu que vai ser Divergência dessa o raciocínio do Saber doutor se ia Ricardo. aprovar ou não. Na verdade não tinha, não era uma divergência de fundo. O doutor Ricardo tinha razão, era daquele jeito que ele pôs mesmo, não estava pondo no voto dele. Até segunda ordem, se a lei for aprovada, se a lei não for aprovada, é aquela história. Agora já foi convertido. Mas provavelmente ela vai ser convertida e já passou na comissão de justiça. Não, já vai plenário, em Então, virtual, já deve votar hoje. fatalmente ela vai acontecer, então está de acordo com a lei. E essa Perfeito. Então fica proclamado o resultado desse processo Unânime. de forma unânime, sem divergência. Na sequência, o 25 da pauta. bem ou mal, o fato é que eles estão tratando. A sequência é o 25, é o RO número 1135132, que é o mesmo assunto. Gente, retirou a divergência também, fica proclamado o resultado dos termos do voto do eminente relator. Próximo. Não sei, que esquisito. Pelos meus registros, não há outros. Os processos remanescentes da pauta do excelentíssimo Dr. Ricardo Marcelo Silva também ficam proclamados os resultados nos termos do eminente relator. Próximo. É a sessão de 9h20 de relatoria do Dr. Delane Marcolino Ferreira. Doutor Delano, fica atento aí. Já está na nossa? Claro. Nós estamos na peste aqui. Nós estamos na peste. Vocês estão. Tem que fazer Dá um licença. estágio lá com o Bolsonaro. O homem está tranquilo, gente. Vamos ficar tranquilo também. Até segunda ordem, calma. Perdão, número Muita gente vai 6. ter uma Não, não. gripinha aí. Vai Muita abrir gente vai ter agora. uma gripe e vai achar que é começar a jogar os coronavírus. processos. Agora toda gripe, resfriado, virou coronavírus. Bom, Vai vocês- para o hospital Ou nem com suspeita. Tossiu. A pessoa pegou uma febre qualquer aí, virou Eu tenho uma coronavírus. tossezinha que eu carrego ela o ano inteiro, sabe que é de sinusite. Agora eu não estou com Às vezes tem também Eu estou podendo de tossir. alergia, porque se eu também tossi de alergia, refluxo, eu tossi com refluxo. Mas outro dia eu tossi, minha esposa já foi. E tem que tomar cuidado. Mas eu tenho uma tosse que é de Mas lógico sinusite. que Uma a tossezinha. questão é problemática, é muito problemática. Ah, não, mas essa tosse eu não me preocupo, não, porque é uma tosse que eu tenho o ano Você já inteiro. está acostumado. Porque aí foi só essa tossezinha. Toda vez que eu tossi, eu Aí funcionando, ficar contigo, foi crescendo. E aí tem essa Eu saí Você hoje. tossi num lugar pouco, hoje em dia o bicho está pegando. aquela tossezinha, sabe a tossezinha Pessoal, correnta, assim, virou um caldo, virou um caldo. é
Vamos ver. Já comprou a massa? Já tem a massa? Não tem não. Eu tô com uma lá em Se casa. você entrar com essa sua posse alérgica dentro do avião, eles te põem para fora. Pra fora. A turma hoje aí te põe para fora do avião. Você entrar com essa rinite alérgica, deu umas duas, nas terceiras torcidas do avião. Melhorei bastante. E aí, pior que se eu ficar nervoso, eu começo a tossir. A gente tem. Vamos lá? Doutor Delano, preparado? Preparado. Então, seu processo. Nós vamos votar então. Então, é o mesmo sistema. Os processos de Vossa Excelência que estavam com sustentação, inscrição para sustentação oral, já foram todos retirados, serão todos retirados de pauta e certificados nos autos. Perfeito? Sim, perfeito. E protonamente incluídos novamente. Esse processo do Dr. Delane, na pauta, eles têm os números 1, 4, 17, 16, 35, 45, 14 e 33. Vai ser como? Vai depois para o gabinete, essa informação. Próximo. Então, seguindo a pauta, com Os que tiverem as eventuais divergências. divergências. 6, né? Primeiro. Sim, no 6 da pauta, que é o RO número 10.214.28, a divergência do Dr. Ricardo Moara e doutora Maristela quanto ao adicional de insalubridade, danos morais e horas in itinere que exclui. E, em relação aos honorários periciais, reduz para R$1.000 pelo reclamante. Eu fico vencido com relação à insalubridade. Eu entendo que aplica ao J172, inciso 2, item 2, né? E Vossa Excelência também entendeu que não teria horas in itinere e dano moral, não é? Então, eu fico vencido em relação a esses itens também, né? Fica vencido em relação a todos os itens. Todos os Mais itens. dois. Sim. E quanto aos honorários também, que está reduzindo para desculpa, para R$1.000. Tá. Aqui é uma justificativa do voto, né? Tá. Perfeito. A doutora Maristela está acompanhando, né? Sim, está acompanhando a Então integração. fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator, que fará adaptação vencido, né, nessas 3 questões. Ok. Né? Posso seguir, doutor Delano? Dano moral, adicional de salubridade, hora de itinere. Perfeito? Perfeito. Próximo. Na Ok? sequência, Dá para... Sem problema. Perfeito. doutor Delano, a secretaria faz uma sugestão de conclusão considerando a divergência, aí a gente manda para o gabinete, se o senhor O gabinete quiser aí votar. ajuda para fazer a adequação. Perfeito? Tá ok. Na sequência, é o processo número 7 da pauta, é o RO número 10.236.32. Também a divergência do Dr. Ricardo Moara e da doutora Maristela. Rescisão quanto à indireta. Rescisão indireta. Critério, Convoca a demissão. não, doutora Maristela, Nove? você, né? Sete. A questão coisa, não. do critério aí da imediatidade, né? Eu fico vencido também nesse ponto e faço adaptação. Ok. Então, vencido doutor Delane, né? Em relação à rescisão indireta só. Tem outras matérias, né? Então fica como continua relator. Na sequência, é o 9 da pauta, que é o RO número 10.268.16, a divergência da doutora Maristela quanto às horas extras que exclui, mas o doutor Ricardo Moalen acompanha o relator. Vencido. Então, vencida só a doutora Maristela no tocante a Hora extra. horas extras, né? Sim. Ok, próximo. Na sequência, o 11 da pauta é o RO número Mas 10.297. peraí, esse daí quem fica vencido é o... Ah, não, eu estou olhando outro, desculpe. Esse é o Não, 9, tá doutor. certo. Sim. Na sequência, o 11 da pauta, que é o 10.297.07, a divergência do Dr. Ricardo Moalen quanto ao intra-jornada, que não defere. E a doutora Maristela acompanha o Doutor Ricardo. Delano já pôs uma anotação aqui que está acolhendo a Eu tô divergência. Aí vai fazer Eu a adequação. verifiquei, eu olhei o processo, os cartões de ponto vieram com pré-sinalização dos intervalos da jornada e caberia ao autor sua réplica impugnar os documentos. Ele não impugnou, né? Então eu entendi que ele aceitou os documentos. Dessa forma, a confissão perde a sua força de desconstituir a validade desses documentos. Entendi dessa forma. Ok, né? Então, fará a adequação, já acolhendo a divergência. Esse é o 11, né? Esse é o 11, ficando unânime, né? E aí fica unânime o julgamento. Perfeito. Próximo.
Na sequência, o 12 da pauta, que é o RO número 10.306.50, também divergência do Dr. Ricardo Moalem e da doutora Maristela, quanto ao dano moral que exclui. Fica vencido, doutor Delano? Isso eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu verifico. Eu fico vencido. Agora, fica vencido, então aí a conclusão vai ser diferente, né? Então a conclusão vai ser para dar provimento, não é isso? Para excluir os danos morais, não é isso? Deixa eu ver aqui. Vai ser o seu negócio, vai ser dado provimento. Deixa eu ver aqui. Foi dado provimento, então, ao recurso da reclamada para excluir a indenização por danos morais. A doutora Maristela está acompanhando a divergência, né, doutor Ricardo? E vencido o doutor Delane, o relator, quanto a essa questão da indenização por danos morais. Tá. Considerando isso, o valor da condenação, eu acredito que possa ser reduzido para R$5.000, com custo de 100. Ok, doutor Delane? Vai Perfeito. reduzir o valor da indenização, da condenação também, consequentemente. Aí vai mandar uma súmula, né, da fundamentação. Já tá pronto. Aí vai mandar para o gabinete para facilitar a adequação. Perfeito? Tá, perfeito. Próximo. Esse é o 12. Na sequência, o doutor Delane. Deixa eu ver aqui. O 14 retirado. O doutor Delane indica a retirada de pauta. O 16 já seria retirado, mas ele está indicando a retirada para apreciar a divergência e o 17 também. Ambos estavam na sustentação. Ok? Que estava na sustentação, vai ter tempo aí para examinar essa divergência. No 19 da pauta, há uma divergência da doutora Maristela, que é no RO número 10.539.7, quanto a reajustes salariais, a compensação que ela defere. Eu estou colhendo. Peraí, eu dizendo, colho a divergência em relação à compensação, não é isso? Compensação dos reajustes salariais. Pois é. Parece que vai ficar unânime, porque tem aqui o doutor Ricardo Moalem também acolheu a compensação. É unânime. Eu estou Vossa colhendo. Excelência aderir à divergência, né? Então é unânime para acolher a compensação, né? Em relação à compensação de reajustes, não é isso? Isso. De reajuste acontecido. Próximo. Na sequência, o 20 da pauta é o AP número 10.539.57, que é a divergência do Dr. Ricardo Moalem, que a doutora Maristela acompanha, quanto aos reflexos da integração das diferenças que exclui. Esse eu vou ficar vencido porque eu entendo que decorre de preceito legal. Então, eu faço adaptação. E também uma divergência da doutora Maristela quanto aos reflexos de hora extra na base de cálculo do FGTS, que exclui. Na realidade, me parece É que a a mesma mesma situação, divergência. só com outras palavras. É a mesma divergência. É o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto. Então, é vencido o doutor Delane com relação a esse aspecto, né? Questão da integração, diferença, com relação a integração das diferenças. Aqui não constou do título executivo. Aquela situação. Então, Só mandou pagar as diferenças, pelo que eu entendi. Diferenças de comissões, né? Fica vencido. Fica vencido, né, doutor? Eu Esse fico aqui, vencido. você, né, manteve o voto, fica vencido. perfeitamente. Na sequência, é o processo número 26 da pauta, é o ROPS número 10.865.67. Dr. Ricardo Moalem diverge quanto aos honorários advocatícios, que não exclui e, por consequência, nega o provimento ao recurso da reclamante. Doutor Maristela, eu não tinha a posição da senhora, não. É porque ela foi lançada. Não, está aqui, 17, 15 e 7. Eu excluo o adicional de insalubridade. Eu estou pedindo vênia à doutora Maristela, eu estou acolhendo a divergência Quanto aos honorários? em relação aos periciais, honorários, né? conforme colocado pelo desembargador Ricardo Morrado. E eu faço adaptação em relação a esse ponto. Agora, eu mantenho Doutor Ricardo a acompanha o insalubridade relator em relação à insalubridade. no período que o perito definiu. Eu achei
Então quem vai ficar vencida aqui seria a doutora Maristela, Eu só. afastaria Só em relação insalubridade. à insalubridade, né? O adicional de insalubridade. O doutor Delane procederá, né, então, à adequação do seu voto em relação em relação aos honorários periciais. Não é isso? Isso. Manter a sentença. Manter a sentença quanto aos honorários periciais. Honorário não, na verdade é honorário advocatício. Advocatício, Na verdade está escrito aqui na divergência, mas é honorário advocatício. Que Tá? teve reflexo. Fica, Ele ficou vencido um período da insalubridade. mantida a sentença quanto aos honorários advocatícios. Para essa pequena adequação. E vencida, né, doutor Maristela, insalubridade. Você pegou aí, né? Peguei. Próximo. Na sequência, o 29 da pauta, que é o ROPS número 1088765. Dr. Ricardo Moalen diverge O pela... doutor Delane lançou aqui, vai acolher. Ah, vai colher? É desvio de função, né? Que Acolher exclui. divergência. Dia 29 estou colhendo. Pode ficar unânime. Assim. Então, não, vai fazer adequação nos termos, nos termos da divergência. Né? Próximo. Na sequência, é o 36 da pauta, que é o ROPS número 1128474, é uma divergência do... É o tema 1046. Doutor Concordando com a doutora Maristela aqui, eu acho que é caso de sobrestamento, realmente, discussão de convenção coletiva. Nossa, é diferente. Estou passando por cima, né? Porque É, são muitos processos, mas tudo bem. mas aqueles... eu fiquei um pouco na dúvida, Não, né? é como a gente está julgando de acordo com isso que o Supremo sinalizou, Nós estamos aplicando a norma coletiva. Seu voto está nessa linha, está né? aplicando a norma coletiva, tem prevalência na norma coletiva. Aplicando a norma coletiva, Eu voto até nessa linha. Eu fico vencida porque os meus então- eu nem trago. para evitar essa Acho que- acúmulo de processos, acho que você já está, né? então vão. Você já, a sentença, você está julgando em procedente de recurso. A sentença já foi nesse sentido. Então podemos ficar assim. Aplica a convenção coletiva, porque a convenção coletiva reduziu o intervalo entre a jornada, aqui para 15 minutos. Consagrou, né? Já consagrou essa situação. Exatamente. Aí o doutor Delane também aplicou a norma coletiva para excluir, porque o juiz tinha ignorado a norma coletiva e mandado pagar 1 hora extra de intervalo. Aplicando a norma coletiva, esse intervalo foi corretamente aplicado. Não é isso? Próximo. Exatamente. Próximo. Então fica vencida a doutora Maristela quanto ao tema 1046. 1046. Na sequência, é o processo número 41 da pauta, é o AP número 1180215. Há uma divergência do Dr. Ricardo Moalen. Eu fico vencido nessa questão. Não, eu doutora não vou ficar, Maristela não. tá Eu acompanhando ontem Vossa eu demorei. Excelência. Esse negócio dessa confusão, ontem eu É voltei uma até questão mais de tarde. coerência para Eu evitar tenho que eu uma fique outra decidindo divergência por outros diferentemente em fundamentos. turmas diferentes. Eu vou aplicar o J19 aqui das turmas e fico vencido. Quando a diferença é até pequena, Não, e eu acho que aqui o que aconteceu é que o cálculo do perito até é maior do que o da reclamada. Então não há dúvida de quem deu causa desnecessária à perícia foi o reclamado. Não tem dúvida. quando a diferença é pequena, assim, eu aplico ao J. Agora, nesse caso aqui, acho que estava meio... É só essa matéria? Não, né? aí o doutor Delano fica vencido. Faço adaptação. É o 41. Pode fazer a adequação, né? Faço. Doutor Delano, pode fazer? Posso. E a rigor, né? Os Vossa Excelência mesmo, Mas é né? porque esse é AP. Quem? Esse é AP. AP. A dificuldade é essa, porque se troca o relator, quando é de recurso, ele volta sempre para o mesmo. Pode ter tido na RIO, aí você É tem que perfeito. conferir Aí um monte de então coisa. fica o doutor, né? Fica o doutor Delane e ele faz essa adequação. Ok. Posso seguir? Aí já está aí como que vai ficar a adequação, né? Aí dá provimento para mandar quem, né? O reclamante é que vai pagar os honorários. Exatamente. Próximo. Cara. Na sequência, é o processo número 44 da pauta, que é o AP número 49206, a divergência do Dr. Ricardo Moalen quanto à prescrição intercorrente. E eu acompanho.
Eu vou ficar vencido porque eu tenho decidido dessa maneira em outros processos. Então, mesmo princípio da coerência, eu tenho que tomar cuidado, porque senão o pessoal lá em Portugal vai me cobrar aqui, ó, chega lá com aqui, decidiu aqui, decidiu. Aí você tem mas aí você faz a adequação, né, doutor? Aqui, na verdade, é negar provimento. Vai ficar negou os provimentos ao recurso, porque o juiz já tinha dado a pressão intercorrente. É manter a sentença, não é isso? A gente consegue facilmente, hoje está muito fácil isso. O caso aqui é manter a sentença. Tá ok? Aí, né, Vossa Excelência estava dando um provimento para determinar o retorno dos autos, etc., tá afastando a pressão. Então, na verdade, vai ser manter a sentença que deferiu a prescrição, determinou a pressão intercorrente. Declarou a pressão intercorrente. Próximo. É um processo só para registrar, parece que o advogado esteve com o doutor Ricardo Moalen ontem, é um processo que vinha adiado, né? O 45 da pauta, exatamente. Pode, se aí quiser. ele continua. Porque, então tá, porque eu estou acompanhando. Não lançou nenhuma divergência. Não lancei, eu examinei o Foi da pauta anterior. Da pauta Isso. anterior. Planet Girls, né? Isso. E o ponto que havia uma certa dúvida era... Mas o advogado já fez a sustentação? Aí se dá para a gente... Tem advogado, mas já teve sustentação. Já teve sustentação, já lembro. inclusive... Mas o advogado teve também no gabinete. O ponto era de chamar de transferência... Subgerente, e o período, e horas extras no período em que ele foi subgerente no Mato Grosso. Eu estou ocupando o relator. Eu também fui examinar também, achei que como subgerente ele não tinha muito encargo, a gestão dele era mínimo. E ainda tinha ponto. Né? Tudo bem, se ele fosse um subgerente, que na hora que o gerente não estivesse lá, ele é que era o mandão, etc., trocava de turno com o gerente, já peguei uns casos assim. Mas esse aqui não, ele ainda tinha ponto, E o pagava hora advogado extra. de transferência, ele foi no Mato Grosso e ficou lá... Eu não sei, 3 ou 4 10 meses. meses. Foi pouco tempo. Menos de um ano, né? Não foi muito, não foi definitivo, não. Foi. A minha acompanha o doutor Delano no seu voto também. Então, em relação ao registro que eu fiz inicialmente, o processo número 45 da pauta não ficará retirado de pauta, porque o advogado se inscreveu novamente, então ele foi julgado. Feita a sustentação. Isso, porque já sustentou. Ele se inscreveu, exatamente. Ele já tinha sustentado, já tinha e aí o doutor Delano deu o voto, o doutor Ricardo era o revisor, e eu era o terceiro votante. Sim, terceiro votante, porque a doutora Maristela suspensa desse processo. Eu era o terceiro votante, ficou só aguardando o voto do doutor Ricardo e do doutor meu, né, no caso, que eu também acompanho o relator. Ficou julgado. Se for possível, eu gostaria de... Uma manhã, porque acho que na pauta do senhor, eu, infelizmente hoje eu estou acompanhando de um grupo, porque eu troquei de token e ele não funcionou aqui. Então não estou abrindo na pauta. Mas eu me lembro que na pauta do senhor tem 2 processos, acho que não do senhor, tem 2 processos da empresa brasileira de correio de oferta, que eu não votei, porque eu fiquei na dúvida ontem e eu queria resolver mais com calma. Se fosse possível, eu gostaria, não sei se foi preparado, que esse processo ficasse para a próxima sessão. Vou botar na minha sessão, né? Eu acho que essa... Deixa eu ver se eu localizo. Acho que é do senhor. Deixa eu ver. Empresa Brasileira de Correios de Montenegro. Eu lembro, eu tinha 1 ou 2. Eu lembro da questão, eu vi o processo, a questão da incorporação, da gratificação de função. Tinha uns 2 bem parecidos. Dois processos. Um ele ficou 10 anos e o outro ele ficou 7 anos. Mas como aí eu considerei que a norma, ele tem, o Suma 51, aí tem que aplicar a norma velha, a norma interna antiga. Um deles é o 20 da pauta do doutor Rodrigo. Engraçado, tem até um voto de Vossa Excelência na pauta hoje que eu votei de acordo. É mais ou menos nesse mais ou sentido. menos, um pouquinho diferente, mas É basicamente, eu tenho um processo de Vossa Excelência hoje, acho que é um sumaríssimo até. E a discussão é essa, basicamente essa incorporação da gratificação por estabilidade financeira. Doutor Rodrigo. Aplicar a norma antiga do plano de carga salário compatível com a data de admissão do Como eu empregado. não tive tempo de examinar toda a documentação do processo, eu ia pedir se Pode fosse examinar, possível deixar ele... Não, lá está bem declarado. E Vossa Excelência, eu estou lembrado, eu até votei com Vossa Excelência, exatamente também, Vossa Excelência está mantendo a sentença que deu também essa incorporação. Tem um da pauta de hoje, Vossa Excelência,
Eu lembro que eu, em Fazenda, eu acho que no Vossa Excelência eu sou o terceiro votante. Aí tem um aqui do Correios, tem um do Correio aqui que eu lembro, um sumarista do Correio, que é mais ou menos parecido o voto com o meu. Na pauta do Dr. Ricardo também. Mas o que eu quero, Tem uma questão fática. é a vista desses dois doutores. Doutor Ricardo, eu os localizei aqui, são os processos número 20 e 25 da pauta do doutor Rodrigo. É questão única, é só para mim. Mas que parece A sessão seguinte. Pode ser para a próxima vez. Qual que é o número? É o 20 e o 25. Só confirmar se é é isso o mesmo. RO número 10.828.86. É exatamente do banco. Deixa eu ver aqui, abrir, só para ver. É exatamente. Clécio, Tadeu, Justiça Gratuita, Preço É isso aí. Aquela Não, gratificação de função, o corpo do voto é aquela história. Ficou mais de 10 anos, Fiz etc. muito tempo também com esse novo ponto, então ainda estou bem. Não está me chamando aqui. Agora esse aqui tem uma situação interessante. É o seguinte, esse aqui a gratificação foi reduzida. E a norma interna fala, só prevê a situação de supressão. Se a gratificação, FT, FTO, porque diminuíram o porte da agência. aí ele reduziu a gratificação. E aí ele quer a aplicação da... Não deu. Aqui não deu os 10 anos. Eu lembro. Esse processo não deu. E aí ele não cai naquela situação da súmula dos 10 anos. Esse aqui me deu um trabalho também. Exato. Ele não caiu na súmula do TST a 372, fala 10 anos. Ele quer, então, aplicar a norma interna. Aí, quando você vai olhar a norma interna só dá incorporação, fala expressamente, se tiver sido suprimido. Na verdade, a empresa não, a Correio Televe agora, quer ser remanejamento de cargos, funções, quebra de agência, tal, na verdade o que ela fez foi reduziu. Então, quer dizer, ele exatamente aqui, eu até ponho aqui no voto, ele quando chegou a norma, quando foi alterada a lei, né, o Pará acrescentou o parágrafo 2º no artigo 468. Alteração trata para... Aí ele não possuía ainda 10 anos quando chegou a norma legal, a reforma trabalhista 3.467 de 2017, ele não estava naquela, ele não tinha 10 anos, ou seja, não tinha direito adquirido. Então, aplica-se a ele a regra geral da lei nova, aplica-se a regra da lei nova. Ele não tinha adquirido porque aqui, reclamando por si. Vai na norma coletiva, na norma interna, ele não tinha. Mas dá uma olhada lá, realmente é uma situação sui generis aí. Esse caso, engraçado, os outros processos eu tenho dado. Eu também, o de Vossa Excelência também deu. Mas é porque esse aqui ele tem uma situação diferente. Ele tem uma situação diferente, porque. Exatamente. Eu fiz a incorporação, nós fiz a incorporação pela média das gratificações, porque ele ocupou vários cargos, pela média da... A própria norma interna também prevê, eu já estudei esse caso também. A norma interna prevê uma média ponderada das últimas gratificações. Se tiver tantos anos é 70%, se tiver tanto é 80%. Esse não tinha, eu até fiquei pensando, quando eu examinei, eu me lembrei lá daqueles casos... Esse aqui, o problema dele... Dos casos da estabilidade, né? Que eles tinham 9 anos e 6 meses, aí o TST considerava 10 anos. Esse aqui ele caiu naquela situação, ele não estava na norma antiga, que era o módulo 36, ele está na norma 36, e a norma 36 fala só em perda da gratificação, supressão. Dá uma olhada, mas é interessante. É esse mesmo. Então tem esse e mais um próximo que ele... Não, são dois. Então vão ser retirados de pau, 20 e 25. Serão adiados, né? Vou ver, só conferir. Também, doutor, tem razão. Tem razão. O outro o recurso é do empregado, e esse aqui já é o recurso da empresa. E esse aqui já é uma situação diferente, esse aqui eu estou mantendo a sentença que deu a incorporação pela média, pela média ponderada deu 70%. Aqui, pela média, o juiz aplicou a média, acabou dando uma média, eu estou aqui mandando aplicar a média, a forma de cálculo, dou provimento para mudar, que você nem falou, a média atualizada das gratificações recebidas nos últimos 10 anos, exatamente na linha de raciocínio aí do TST e do próprio norma interna que fala que é para aplicar a média dos últimos 10 anos.
Perfeito. Então fica esses processos retirados de pauta também? Não, adiados para a sessão seguinte. Eles vão entrar naquela então semipresencial. Semipresencial. Mas se Vossa Excelência tiver uma divergência, Eu já mando. tá bom. Ótimo. Então, Proclamar o restante dos então processos deixa do retirar. Delane. Retirado? Porque senão, se for para a próxima sessão, Vossa Excelência não vai estar aqui, então, provavelmente, eu não sei que tem é melhor retirar também. Melhor retirar, né? Porque senão Vossa Excelência vai ter que fazer. Pegando o voo lá em São Paulo. Antes que feche o sorteio, vem pra cá. Se tiver divergência. Eu tinha que estar na linha, assim, porque eu teve um nessa sessão hoje que eu votei com Vossa Excelência. Tem uns que encaixam na norma interna, tem uns que encaixam na. Eu lembro, porque tem duas normas. Tem o modo 55, depois veio o modo 36, mudou um pouco os parâmetros e depois vem a súmula. Então, Tem uns que fechamos encaixam na pauta súmula, hoje. tem uns que encaixam no AMP, não sei o que. Fechamos a pauta É hoje, muito, três? muito interessante essa situação, é muito específico esse caso. Mas está tudo explicado aí no voto. Próximo. Então fica adiado, né? Pedido de Agora vista. retirados. Na verdade, retirar de pauta por pedido de vista do doutor Ricardo Moura. Então, em relação aos demais processos do doutor Delane. E em relação aos processos do doutor, em que é relator, o doutor Delane, ficam proclamados os resultados nos termos do voto do eminente relator. Isso aqui não tem jeito. É desse. É desse. Destaques Estou com 50 na pauta. Nenhum destaque, nenhuma divergência, então ficam proclamados os resultados das salas, dos EDs, de todos os relatores, nos termos dos votos dos relatores. Próximo. Pelos meus registros, não há outros processos a serem julgados. Aqui é lido, né? Submeto a apreciação dos ilustres colegas a ata Doutor da Rodrigo, sessão anterior. Vossa Excelência me dá a palavra um minuto. Sim, pode. Eu queria aqui te propor um voto de profundo pesar pelo falecimento do doutor Evandro Souza Toscano. Era meu vizinho, ontem encontrei com ele lá na garagem do Carrefour. Era um bom vizinho, bom advogado antigo do escritório Azevedo Sete. E ontem encontrei com ele lá no Carrefour de tarde, e estava perfeito, ótimo e tal. Chegou em casa de novo, só foi um infarto fulminante, será enterrado hoje. Eu quero lastimar a efemeridade da vida, né? Que viver é uma graça. A cada minuto que você vive é uma graça que você alcança, porque é a dádiva do Criador mesmo. Qualquer um de nós pode acontecer isso. Então, ontem estive com ele, comentei, e desejei bom dia e tudo, comentando naturalmente sobre o mal que assola o mundo e o nosso país. E tudo bem, seguiu para lá e quando foi de noite, chegou em casa e tal. Essa hora já está devidamente preparado para partir para a última morada. Tem uma hora que eu queria pedir a Vossa Excelência que ponha um voto de pesar, oficiar a viúva, eu vou oferecer o nome, o endereço é na Rua dos Inconfidentes, 320, salvo engano é 802, e eu confirmo com o senhor, doutor, 130, 140, 122. É o meu registro, Com adesão dos colegas, do Ministério Público, perfeitamente. Registrado o voto pesar, né? Será oficiado a ilustre família do falecido. Mais algum registro? Mais algum registro? Eu gostaria só de comentar sobre a secretaria. Nesse momento agora. Nós somos 5 lá hoje e cada um tem uma peculiaridade. Tem um maior de 60 anos, que é o João, que veio de uma pneumonia recente. Eu já até disse a ele para ir para casa, para trabalhar à distância. Todos estão habilitados para trabalhar à distância. E os outros têm idosos em casa. E eu também tenho a peculiaridade que minha mulher é médica e ela trabalha na prefeitura em posto de saúde. Então eu sou assim, um vetor em potencial. Então eu queria consultá-lo se eu já estou fazendo um rodízio, mas todos remotamente, todos não. Tem eu e mais um sempre. Se eu poderia ficar sozinho e os demais ficarem em
retorno em remotos, e se precisar eu convoco quem achar que eu poderia expor a menor risco. Ou Agora, se os contatos na decidir secretaria, a gente continua fazendo por telefone. normalmente, o serviço vai continuar normalmente, só que presencialmente seria a minha proposta só comigo. O atendimento telefônico mantém. Tudo normal. Eu adotei a mesma política. Eu também estou fazendo no gabinete, só estou deixando uma pessoa para reduzir o horário. Meu gabinete funcionava de manhã até de tarde, né? De 8h30. Agora eu estou a partir do meio-dia só. E uma pessoa à tarde para atender, tem todo mundo trabalhando remotamente. Eu também, até emergencialmente, também estou fazendo assim, pus um plantão com duas pessoas, assessor e uma chefe de gabinete, pelo menos até dia 31 de março, vamos ver como é que fica, né? Pelo menos, não vai ter atendimento ao público e tudo mais, né? Público externo. O PJF funciona, Muita a maioria coisa, né? dos atendimentos é por telefone. Algum advogado que aparece essa semana lá para a gente conversar, não Apareceu pouco, o meu apareceu uns 3 ou 4, mas de qualquer forma é tranquilo. No caso de meio-dia às 18, Quê? no meu caso, eu ficaria o dia inteiro, de meio-dia às 18. Meio-dia, 18. Né? Atendimento então do Vitor, presencial, meio-dia. Eu também vai ter gente presencialmente à noite. de tarde, mas só vai ter gente no Eu gabinete. virei na parte da tarde. Eu virei também, manterei.